Oi, gente, eu sou uma pessoa de humanas tentando entender exatas e hoje eu vou tentar explicar PA. Progressão e sequência. Para a gente conseguir entender PA, primeiramente a gente tem que entender o que é sequência. Existem três tipos. Aquelas que tu consegue identificar um padrão. Geralmente as que tu consegue identificar um padrão são as que possuem reticências no final. Para te conseguir identificar um padrão, tu tem que achar a razão. O que seria a razão? É o número que soma ou subtrai entre os números da sequência. Tu consegue perceber que entre 2 e 5 eu somo mais 3. Entre 5 e 8 eu somo mais 3. Entre 8 e 11 eu também somo mais 3. Geralmente facilita se tu pegar qualquer termo da razão, quer dizer, qualquer termo da sequência, e subtrair pelo antecessor, tu consegue achar a razão também. Então, se cresce, é crescente. Se decresce, é decrescente. Geralmente, na decrescente, nós teremos um número negativo. Se é o mesmo, uma sequência composta por mesmos números é uma constante. Existem algumas sequências boas para decorar, que são geralmente as razões. Entre 1, 2, 3 ou 4, pode ser as tuas razões. Por exemplo, 1 da sequência. Aí tem mais 2. E aí agora é 4. Por exemplo, 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 3 é igual a 6. Vai ter essa sequência assim onde vai ter um padrão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas vão ser as... não vai ser uma razão exata. Entre números primos, entre números ímpares, entre pares, a famosa sequência de Fibonacci. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 3 igual a 5, 5 mais 8 igual a 13, 13 mais 21 igual a... E o quadrado dos números primos. Primeiros números que começam com D, por exemplo. Isso tudo tu vai ter que descobrir na hora que tu vir. Também pode existir PAs que resultam em equações. Por exemplo, determine x sabendo que a sequência é uma PA. A gente sabe que para descobrir uma razão, a gente tem que fazer um número qualquer da sequência menos o antecessor. Bom, então tá aqui. Para saber a razão, subtrai qualquer termo do seu antecessor igual o último e novamente subtrai o antecessor. Como assim? Pega qualquer termo da razão, da sequência, subtrai o antecessor igual ao último e novamente diminuo pelo antecessor. Letra para um lado, número para o outro. Cheguei à conclusão de 7. E essa vai ser a minha razão. Exercícios de sequência nesse momento. Vai ter alguns exemplos de sequências que tu vai ter que descobrir qual é a relação e interligação para elas. Só que não pensa na relação, apenas no mais improvável possível. Aqui, se tu olhasse bem, não tem nenhuma relação, e asterisco não significa nada. Pois bem, é a repetição do primeiro e o segundo termo é a soma dos dois primeiros. Como assim? Repete o 3, 3 mais 5 igual a 8, e assim vai. Eu perceberia isso? Nunca, mas é aí que tá a jogada. Às vezes eu posso ser puxada para divisões, e o que importa é sempre o resto. Por exemplo, dada a sequência de termos... Dada a sequência 2,5 mais 6, quer dizer, 8, 9, 2, 5, 6, 8, 9. Determine a posição 117. Tu está percebendo que é uma sequência com um padrão 5? De 5 em 5, a sequência se repete. Após repetir 5 números, ele volta ao início. Não é a razão, mas sim a quantidade de números que tem que ter até ele se repetir de novo. Você percebe que de 5 em 5, a sequência se repete. Usamos o número que ele deu, que ele deseja, e dividimos pela quantidade de números da sequência, que não é a razão, como eu falei. Então tá, ele pediu o número 117, e a sequência vai de 5 em 5. Então eu divido 117 por 5. 5 vezes 2 igual a 10. Dá-lhe um resultado de 1, baixa o 7. 3 vezes 5 igual a 15. E aqui que nós temos um resultado de 2. O teu resto não vai ser o teu resultado,
mas sim o número da sequência que vai ser o teu resultado. Como assim? Bom, a gente teve até agora 23 ciclos, ou seja, 23 vezes que essa sequência se repetiu até o número 117. Mas então na 24ª vez, ele só foi até o 2. Então, qual que é o segundo número da sequência? 5. Esse é o resultado. Você pode ver aqui. Outro exemplo. João e Maria encontram-se sempre no sábado. Daqui a 60 dias, que dia da semana se verão novamente? Você vai pegar o dia daqui a 60 dias, ou a posição. Vai colocar dividido pelo padrão. Pediu daqui a que dia da semana? A semana tem 7 dias. Então, eu vou dividir pelo padrão que eu tenho, que é de 7 em 7. A semana se repete. Então, 60 dividido por 7 deu até agora 8 ciclos de semana, ou seja, 8 semanas. Como eu tenho um resto igual a 4, quer dizer que o quarto dia da semana é o dia que eu vou querer. A sequência começa em domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Qual o quarto dia? Quarta-feira. Tá bom, agora que tu entendeu a sequência, a gente vai pular para PA, que é uma coisa muito importante. A PA serve para achar determinado número da sequência, só de uma sequência que tem padrão. Essa é a fórmula do termo geral. Eu posso achar qualquer termo que falte ou que eu precise e a questão não me dê com essa fórmula aqui. Apenas não vou colocar algum número, né? Porque já que eu não tenho, eu vou permanecer com o que a fórmula me trouxe. O AN é o enésimo termo, o último termo, vulgo o número posição que ele pedir. Por exemplo, eu quero o 10º termo da sequência tananã. Então, tu vai colocar no lugar do N o 10, porque ele quer o 10º termo. O A1 é o primeiro termo da sequência. O N terá que ser o mesmo do AN. Menos 1 é o da fórmula. E a razão é o número o número que está somando ou subtraindo entre os números da sequência que eu já te contei. Exemplo, determine o 21º termo da sequência. Tu percebe que a razão é de 4 em 4. Então, eu só vou completar a fórmula. Ele pede o 21º, então eu troco o meu N por 21. O meu primeiro termo da sequência é 10, mais 21, porque eu tenho que repetir aqui o nosso N, menos 1, que é da fórmula, vezes 4, que a razão é de 4 em 4. Aqui, então, eu deixo o A21, 10 mais, porque 21 menos 1 igual a 20, vezes 4. 20 vezes 4 igual a 80, sobra o teu 10 aqui, a 21 é igual a 90. O que é o N? Bom, é um número de termos. E como tu quer aqui o último termo, então eu preciso saber quantos termos tem até o último. E é por isso que N é assim. Bom, uma fórmula tu já decorou. Agora nós temos outra fórmula que também pode ser muito usada. Lembrando que para usar a soma da PA, antes de tudo, eu preciso fazer essa fórmula aqui antes. E com os resultados que eu vou precisar de qualquer coisa que eu precisar dentro dessa fórmula, eu vou ter que colocar aqui. Como acontece? Sn, ou seja, soma do número de termos, igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Lembrando que todos os N têm que ter o mesmo valor. Então, vamos tentar. A soma dos 10 primeiros termos é... Esse aqui é fácil. Tu poderia fazer na mão. Por exemplo, 2 mais 5, 2 até o 5 mais 3. 5 mais 3 igual a 8. Eu poderia somar até o 10º termo. Seria 155. Mas como eu não posso, se for um número muito grande, por exemplo, a soma dos 100 primeiros termos, eu vou aplicar essa formulazinha aqui. Ele pediu a soma dos 10 primeiros termos, então S10, igual a 2, que é o meu primeiro termo, mais o A10, que é o que eu quero saber, já que esses dois N's têm que ser o mesmo valor, vezes 10, que também tem que ser o mesmo valor, sobre 2. Eu sei que meu A1 é 2, mas não sei o meu AN. Então, eu faço aquele cálculo de novo, o primeiro cálculo que eu mostrei. Coloco a formulazinha,
Troca os termos ali. Primeiro termo igual a 2, o n igual a 10 menos 1, que é da fórmula, minha razão é 3, faço de cálculo, chegamos a 29. 29 é o meu AN. Agora que eu sei, eu boto no cálculo que eu estava fazendo antes. A1 mais AN vezes N sobre 2. Meu A1 é 2, meu AN é 29, vezes meu N é 10, que nem o meu SN, que tem que ter o mesmo valor. 2 mais 29 igual a 31 vezes 10 sobre 2. Então, 310 sobre 2 igual a 155, meu resultado. Tá bom, e se eu não tiver a razão para calcular, se eu não souber, se for muito difícil? A gente tem a fórmula entre dois termos. O que acontece? Os professores chamam de probleminhas do dia a dia, aquelas questões com escrita, um probleminha para te montar e interpretar. Provavelmente ele vai pedir algum A, ou seja, qual o oitavo termo da sequência. Mas tu somando, tu conseguiu, por exemplo, chegar até o A2. Por exemplo, uma mercadoria cresce de 600 em 600, então meu A1 é 600, o meu A2 é 1.200. Então, se ele pedir o oitavo termo, eu faço, 8 menos 2. Eu tenho 6 razões. 6 vezes as razões vão se repetir até o oitavo termo. Resumindo, se te falta razão, uma sequência é muito complexa. Então, faz um número, algum número da sequência, menos o antecessor.